prova efeito fotoelétrico. Então, dizemos que o efeito fotoelétrico é a retirada dos eletrões da superfície livre do metal. Sabemos que todo metal, ao ser retirado os eletrões da superfície livre do metal, o objetivo do efeito fotoelétrico é retirar os eletrões da superfície livre do metal. Então, ao retirar esses efeitos, o Albert Einstein ele deduziu uma equação geral, que é designada a equação do efeito fotoelétrico, que é aprimorada pela equação do Max Planck. Ele veio aprimorar as ideias do Max Planck. Então, hoje vamos falar sobre as equações. O efeito fotoelétrico é aquele que tem uma capacidade de retirar os eletrões da superfície livre do metal. Então, como é retirar os eletrões da superfície do metal, nós teremos as seguintes características. Primeiro, dizer que o efeito fotoelétrico, que é aí, nós sabemos que a energia é igual à constante de Planck vezes a sua frequência, que é a energia de Planck. Então, aqui o Albert Einstein vai dizer que a energia é igual à função de trabalho mais a energia cinética máxima. Significa que esta energia, que será o efeito fotoelétrico, aquela energia que será o efeito fotoelétrico dessa determinada substância ou partícula atômica, ela depende, primeiro, ela depende do metal para metal. A função trabalho significa que a função trabalho é a energia mínima necessária que a partícula apresenta. Todos os corpos têm uma energia interna. Esta energia interna é designada de função trabalho. Então, esta função trabalho é associada ao limite vermelho. O limite vermelho, representado por F, o índice zero, é a parte onde se dá o início da retirada dos eletrões da superfície do metal. Por exemplo, nós temos aqui a representação gráfica. Então, temos aqui representa a função trabalho, aqui representa a função trabalho, e aqui vai a energia cinética em joules, e aqui é a frequência. Então, esta frequência é que é limite, este é o limite vermelho. É aqui onde se dá o início da retirada dos eletrões livres da superfície do metal. Então, o limite vermelho sempre apresenta aqui, nunca pode ficar aqui embaixo. O que fica aqui é a função trabalho. A função trabalho fica aqui, por isso que ele vem tracejado, que é a parte negativa, que é a energia interna molecular da substância. Então, a partir daqui para cima, onde se dá o início da retirada dos eletrões livres da superfície do metal. Então, este F significa o limite vermelho, que é a frequência limite, onde se dá o início da retirada dos eletrões da superfície livre do metal. Portanto, para nós resolvermos o efeito fotoelétrico, tem três características. Tem as três características. Primeiro, a primeira característica, se a energia for menor que a função de trabalho, não há efeito fotoelétrico. Tem três características. A primeira característica é observar, se a energia for menor que a função de trabalho, não haverá efeito fotoelétrico. Significa que não haverá nenhuma retirada de eletrões da superfície do metal. Segunda característica, se a energia for igual à função de trabalho, aqui, se a energia for igual à função de trabalho, aqui é a retirada dos eletrões, mas não há energia cinética. Significa que a velocidade é igual a zero. Esta velocidade é igual a zero. Aqui é a energia. Significa que a energia, aqui a energia será igual à função de trabalho. A energia cinética é igual a zero. Aqui na segunda característica vamos usar este princípio somente.
Primeiro, para você resolver um exercício, deve olhar todas as três características do efeito fotoelétrico. A primeira característica é que a energia menor que a função de trabalho não há retirada dos eletores livres. A segunda característica é a energia igual à função de trabalho. Há retirada sim, mas não há energia cinética, porque a velocidade é igual a zero. Então, usa-se essa equação, que a energia é igual à função de trabalho. Portanto, e por fim, a terceira característica é que se a energia for maior que a função de trabalho, aí há efeito fotoelétrico com maior incidência, com maior nitidez. Por quê? Porque aí há velocidade, há a função de trabalho e a energia, e há limite vermelho. Então, por causa dessas três características, a equação de Albert-Einstein passou a ter uma nova configuração ou uma nova designação que nós vamos apresentar aqui a dizer as características da função de trabalho, a partir da qual nós vamos reduzir em três equações. Essas três equações serão fundamentais para você resolver qualquer exercício referente ao efeito fotoelétrico. A primeira característica, depois de nós termos mencionado esses três princípios, que é, a primeira característica é a energia menor que a função de trabalho, a segunda característica é a energia é igual à função de trabalho, a terceira característica é que a energia é maior que a função de trabalho. Portanto, para tal, nós vamos verificar que, resumindo, teremos a primeira equação em que será chamada de constante de Planck vezes função vezes limite é igual a função de trabalho, será igual a função de trabalho, nesse caso a função de trabalho vezes isso igual a constante de Planck vezes limite vermelho. Por quê? Mais a energia cinética máxima. Então, esta é a primeira equação que será deduzida do princípio do efeito fotoelétrico. A segunda equação a ser reduzida aqui é referente. Nós sabemos que a função de trabalho é igual à constante de Planck vezes a frequência, que é o limite vermelho, esse limite vermelho. Então vamos ter aí dizer que a função de trabalho será igual a constante de Planck vezes frequência menos a energia cinética máxima. Isso será o quê? A função de trabalho será igual a constante de Planck vezes velocidade de luz sobre o comprimento de onda menos a energia cinética máxima. Então, esta é a segunda equação geral para determinar a função de trabalho de qualquer particularidade. Então, para você resolver as equações do efeito fotoelétrico, tu deves verificar estas equações, que a função de trabalho é igual a constante de Planck vezes velocidade de luz sobre o comprimento de onda menos a energia cinética máxima. Então, aí é que estas são as particularidades, de acordo com os três princípios. Então, a equação vai ter uma nova designação e a equação vai apresentar um novo número. Então, este número é que vai caracterizar o estado da equação da partícula. Portanto, a terceira e última equação, esta é a segunda, a terceira e última equação, nós teremos aí número quântico principal mais 1,5 vezes a constante de Planck reduzida vezes a frequência será igual a constante de Planck vezes reduzido vezes limite vermelho mais a energia cinética, que é a massa, vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, esta é a terceira equação geral para o movimento molecular. Para o movimento molecular,
esta é a terceira equação, que é a equação fundamental, é o desígnio de equação mágica. Então, para resolver muitos exercícios que envolvem exercícios particulares, vocês devem empregar com maior nitidez esta última expressão, que é a expressão geral e fundamental das equações do efeito fotoelétrico. Portanto, para já, nós vamos ler um exercício muito bonito que vai nos ajudar a compreender todas essas características do efeito fotoelétrico, todas as características do efeito fotoelétrico. Portanto, nós já dissemos aí que o efeito fotoelétrico é aquele que tem a capacidade de retirar os elétrons livres da superfície do metal. Então, temos aí as equações gerais, temos esta primeira equação, que é reduzida em função do limite vermelho. O F indica o limite vermelho e aí vamos deduzindo as três últimas equações gerais que vocês devem aprimorar. Principalmente devem aprimorar essa última equação porque é uma equação geral, do efeito fotoelétrico. Então, a equação geral do efeito fotoelétrico é dada daquela natureza. Portanto, vamos resolver um exercício para aprimorar. Nós temos aqui este exercício aqui, que diz: a luz cuja a energia de 3,5 eV incide sobre um fotocátodo, cuja função de trabalho é 2,1 eV. Observe a figura. Temos essa figura aqui, então, determinar o valor da energia. Se nós temos aqui o valor da energia, a função de trabalho que nos resta é determinar o valor da energia cinética. Então, nós temos ali aquele gráfico, já nos temos aí. Primeiro serão dados. Primeiro, temos como dados aí a energia igual a 3,5 eV. Função de trabalho igual a 2,1 eV. Temos aí o valor da energia, temos aí o valor da função de trabalho. O que nos resta encontrar é a energia cinética. Portanto, a energia cinética máxima não se sabe. A energia cinética máxima não se sabe. Então, temos também fórmula. Então, teremos a energia é igual à função de trabalho mais a energia cinética. Queremos a energia cinética. A energia cinética será igual a energia menos função de trabalho. Então, esta é a equação que vamos utilizar para determinar o valor da energia. Então, teremos aqui a resolução. Então, na resolução nós teremos a energia cinética igual à energia menos função de trabalho. Então, a energia cinética será igual à função de trabalho, quanto é? A energia 3,5 eV menos 2,1 eV. Então, a energia cinética será igual a 3,5 menos 2,1 vai dar 1,4 eV. Esse é o valor da energia cinética do sistema. Então, esse é o valor aí, nós já resolvemos esse problema. O valor da energia cinética é de 1,4 eV. Muito obrigado pela atenção dispensada. A nossa aula termina por aqui e assista a próxima aula que vamos falar a respeito das leis do efeito fotoelétrico.